Os telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Paranaíba é o que a gente... que de fato interessa as pessoas. Durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. Acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade... Essa audiência, seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. Na nossa região. E suas implicações econômicas. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Paranaíba é o que a gente... que de fato interessa as pessoas. Durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. Acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Muito boa noite para você que acompanha a partir de agora o Cidade Alerta Minas, trazendo para você todas as informações de uma prisão que aconteceu aqui em Uberlândia depois de um intenso trabalho da Polícia Militar. Teve perseguição pela cidade, buscas aí por vários imóveis, até a polícia conseguir prender um homem. Homem este que estaria ligado a vários roubos na região central de Uberlândia. As vítimas eram costumeiramente idosos. Este homem que você vê na tela do Cidade sendo colocado dentro do cofre da viatura, operação essa que contou com o apoio do Batalhão Aéreo da Polícia Militar,
seria inclusive o autor do roubo que nós mostramos aqui na nossa programação, onde uma idosa cai depois de ter a bolsa levada pelo ladrão. As tatuagens no braço do suspeito, a moto utilizada por ele na ação e várias outras informações levantadas pela polícia ao longo de todo esse processo de apuração foram fundamentais para que ele fosse capturado hoje, terça-feira, aqui na cidade de Uberlândia. O Cidade Alerta Minas trouxe aí para você, traz desse momento, na verdade, imagens da abordagem desse criminoso, que inclusive foi pego depois de uma tentativa frustrada de roubo, onde a vítima, mais uma vez, era uma pessoa idosa, era uma pessoa aí na terceira idade. Daqui a pouco no Cidade Alerta eu trago para você todas as informações desse trabalho da Polícia Militar, que culminou com a prisão desse suspeito que já é investigado por outras ações e que já tem uma extensa ficha criminal, uma extensa carreira criminosa. Agia sempre da mesma forma, os alvos eram sempre aí do mesmo perfil, ações rápidas, boa parte delas gravadas por câmeras de videomonitoramento, o que acabou facilitando o processo de investigação da polícia, que culminou aí com a prisão desse criminoso na tarde desta terça-feira. Daqui a pouco, no Cidade Alerta Minas. E durante uma operação em Uberlândia, equipes apreenderam ônibus de turismo que estavam trafegando de forma irregular. Os trabalhos também estavam focados no combate ao contrabando e descaminho. Ao todo, segundo o PROCON, 9 ônibus de turismo foram apreendidos. Hoje, o PROCON, como outros órgãos, trabalha com inteligência, né? E com a unidade desses órgãos. Então, a NTT, Receita Federal, agora com apoio ainda da Delegacia do Consumidor, da Polícia Civil, junto com o PROCON, trabalhou com a inteligência, verificou que havia essa movimentação Uberlândia, que vem acontecendo, e ontem foi uma atuação, uma fiscalização, a fim de apreender essas situações, como realmente acabou acontecendo. A operação teve como objetivo combater o transporte ilegal de passageiros na região e identificar crimes de contrabando e descaminho. A abordagem aconteceu na BR-050 em Uberlândia. As empresas foram denunciadas. Além do PROCON, Polícia Civil, agentes da Receita Federal também foram chamados para ajudar nesta ocorrência. Isso porque, segundo a polícia, dos 9 veículos apreendidos, 5 deles estavam com os bagageiros lotados de mercadoria. Eram produtos contrabandeados. É eletrônico, essas questões que vêm via de regra do Paraguai, a gente sabe que isso acontece e que precisa ser coibido, porque isso afeta não só a segurança do consumidor, como também o comércio local, né? O comércio que paga os seus impostos e que trabalha licitamente. Aí agora caberá à Receita Federal fazer essa apuração, né? Uma apuração, essa análise nossa é muito ainda incipiente, caberá à Receita Federal analisar, ao que se parece, muito produtos de contrabando, descaminho, essas questões que a gente sabe que vem acontecendo, que acontece no Brasil inteiro, de comercialização de produtos ilegais. Cerca de 300 passageiros receberam auxílio das autoridades. Muitos foram levados para hotéis, pagos pelas empresas, e outros conseguiram seguir viagem. Os veículos eram de origens diversas, mas principalmente de Brasília, Distrito Federal e capital de São Paulo. A Uberlândia, como já dito várias vezes, é um grande entroncamento do Brasil. Por aqui passa vários transportes, sejam eles transportes de mercadorias, de passageiros, para todo lugar. Então, pessoas que estão vindo do sul, subindo para o norte, ou vice-versa, né? Ou deslocando no sentido via São Paulo. Enfim, nós somos esse grande trevo. Então, em razão disso, a gente acaba tendo também, por consequência, atividades ilícitas como essas apreendidas nos dias de ontem, dessa noite. Os veículos e toda a mercadoria ilegal foram apreendidos. O PROCON Municipal segue acompanhando o caso. Estão sendo lavrados os autos de infração porque, neste caso do transporte ilegal, em que coloca em risco a vida do consumidor, compete também ao PROCON a autuação. Então, está sendo lavrados hoje, amanhã, nossa equipe está descansando, virou à noite, foram embora, já era quase 7 horas da manhã, vão descansar e depois lavrados os autos de infração e as empresas serão autuadas para responderem no processo administrativo e possivelmente multadas.
É um processo aí de fiscalização que acontece costumeiramente na região, viu? Essas operações deflagradas aí pelo PROCON acabam contando com o apoio de outros órgãos, mas não é uma novidade aqui em Uberlândia. Isso acontece com frequência. Hoje aí culminou com a apreensão desses 9 veículos, o volume aí realmente é grande, o resultado foi expressivo, mas é um trabalho que sempre acontece aqui na região e que o jornalismo da TV Paranaíba tem acompanhado de perto. São 18 horas, 5 minutos. Você que está me acompanhando, eu quero falar contigo que está sendo vítima de cobrança abusiva, porque não tem mais justificativa para você ficar amarrado àquilo que te faz mal. Não é não, Rodrigo? Boa noite. Não tem mesmo, viu, Luciana? Boa noite para você também, boa noite para todos. E com a Solução Financeira, você pode dar um basta em tudo isso. Os especialistas da Solução estão prontos para negociar a sua dívida de financiamento de veículo com até 70% de desconto. Então, mande uma mensagem agora mesmo. 349-9921-8102. Você já conhece a Solução Financeira? Veja os nossos casos de sucesso. Meu nome é Wilson Rogério, eu possuí um veículo, achei que estava fazendo um bom negócio, né? E tive só problemas. Comprei o meu veículo financiado e a minha dívida era R$21.300. Com a ajuda da Solução Financeira, quitei o meu veículo por R$6.100. O meu desconto foi 71%. Venha você também para a Solução Financeira. Então não deixe essa oportunidade escapar, não pare de perder tempo e principalmente o seu dinheiro. Você merece pagar aquilo que é justo. Solicite agora mesmo uma análise gratuita de toda essa dívida. 349-9921-8102. E vem para melhor do Brasil. Cidade Alerta vai para um rápido intervalo. Você pode acompanhar a nossa programação pelas nossas redes sociais. Não esquece que nós estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/TV Paranaíba. Você acompanha o programa em tempo real. Tem espaço para deixar o seu comentário, a sua participação. Vocês estão vendo que é mais um dia aí que a gripe tenta me derrubar, os olhos tão pequenos. Se eu espirrar, saúde para mim. Não desistam de mim. Fiquem comigo até o fim do programa, porque a gente vai para um rápido intervalo. Mas daqui a pouco eu estou de volta com reclamação da comunidade. Uma moradora que não aguenta mais a sujeira de um terreno entrou em contato com o Cidade Alerta Minas, fazendo esse pedido de socorro. Isso porque, segundo ela, a casa está aí cercada de mato muito alto. Um terreno que está abandonado há cerca de 2 anos. Ela tem um familiar que tem uma condição de saúde já delicada e o medo é dele acabar sendo picado pelo mosquito da dengue ou por qualquer animal peçonhento que possa sair desse local. Daqui a pouquinho eu estou de volta e a gente vai mostrar esse problema para você. É um instante só. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Paranaíba é o que a gente que de fato interessa as pessoas. Durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. Acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nossa audiência, seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena.
Nossa crise política, nossa crise moral não é Depois de pequena. mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agro. Cidade Alerta de volta e a gente agora vai direto para o Oswaldo Rezende, em Uberlândia, onde a dona Maria Aparecida está junto com o João Ricardo, essa moradora que pediu a ajuda do Cidade Alerta Minas para tentar resolver um problema, que já se arrasta, inclusive, há cerca de 2 anos e está bem ao lado da casa dela. João, vai daí, meu querido. Boa noite para você. Oi, Lu, muito boa noite para você, para quem está junto com a gente no nosso Cidade Alerta, ao vivo aqui no bairro Oswaldo Rezende. Você já adiantou, dona Maria Aparecida participando com a gente. Ela chamou nossa reportagem, o problema está logo aqui atrás, ali do outro lado da rua. A gente vê aqui na outra calçada para a gente ter uma visão melhor sobre o que tem incomodado não só a dona Maria Aparecida, mas também outros moradores aqui dessa região. Tá achando que esse mato aqui que está na calçada, que por si só já atrapalha quem passa por ali, é o principal problema? Não, olha lá dentro do terreno, tem uma casa abandonada aqui bem no bairro, né? E por lá dá para perceber que só na parte da frente o mato já tomou conta, passa da altura do muro, né? Que tem mais aí de quase 2 metros, tem bastante mato lá por dentro ainda. Isso tudo tem trazido graves consequências, né, dona Maria? É isso mesmo, tem trazido consequências para a gente e para os vizinhos, e doenças e bichos, né? Tem aparecido rato, baratas, pernilongos, fora o mosquito da dengue, que a gente está morrendo de medo, né? Que eu já tive 2 vezes dengue, meu irmão de AVC 2 vezes dengue. O ano passado ele teve, no final do ano, graças a Deus, a gente não teve, não. Então a gente toma todos os cuidados, mas com um matagal desse é impossível. Nós já solicitamos à prefeitura várias vezes, eu liguei lá na Limpa Terrenos, não vem. A última vez que eu limpei, eles ficaram de tomar providência, diz que tinha um tempinho, né, para fazer isso. Então, vamos esperar esse tempinho, vamos ver o que vai acontecer. Mas até o do passeio aqui é impossível. Às vezes você vai passar, choveu, tem água, a gente fica com medo, porque às vezes você joga latinha de cerveja, garrafa, pode ter mosquito da dengue, né? O pessoal varre, limpa, mas não dão conta, né? Porque as pessoas também não cuidam, né? Mas eu acho um absurdo, porque essa casa aí é abandonada e ela tem dono. Então, eu tenho certeza, se aparecer alguém aí para invadir, no instantinho o dono aparece, mas para limpar não aparece ninguém e nem vende. Porque eu já achei várias pessoas que têm interesse em comprar um imóvel e o local, a pessoa responsável não tem interesse nenhum em vender e nem cuidar. Isso que é o pior, né? Não vende, mas também não. Porque eu acho assim, se pelo menos cuidasse, né? Não tá isso aí trazendo transtornos para nós vizinhos, né? Porque não é só para mim. Tem o prédio aqui do lado. O meu sobrinho esses dias pegou dengue. Ficou 5 dias de cama, sem poder trabalhar por causa da dengue. Eu, graças a Deus, eu estou cuidando. A gente faz o que pode para defender dessa dengue, mas vai ter uma hora que a gente vai pegar, porque já que a cidade está infestada, o estado de Minas também. E é por isso que eu já resolvi chamar vocês para fazer essa reportagem, para ver se a prefeitura ou o dono tem misericórdia da gente. Uma palavra que a dona Maria... nós pedir para Deus a misericórdia, né, dona Maria? Ela vai, enquanto a dona Maria vai conversando com a nossa equipe, ela chamou nossa equipe de reportagem para mostrar essa situação. Nosso repórter cinematográfico João Batista foi mostrando como é que está a situação do lixo ali, mas você também tem monitorado pelo muro, afinal faz divisa com a sua casa, tem trazido essas consequências. Agora me conta uma coisa, quando foi a última vez que a senhora viu essa situação limpa? A senhora se recorda? Deve ter uns 2, 3 anos. Por aí. A da beirada do muro, eu tenho 76 anos. Eu subo numa escada, pego, corto os galhos, puxo com vassoura. Eu já perdi vassoura lá e corta, eu e minha irmã. A mais nova aqui de casa é meu sobrinho, ele está com 33 anos. O resto é tudo de 50, de 60, de 70, não tem nenhum novo aqui.
Então a gente tem esse medo também, né? E a gente corta da beirada, mas daí a pouco ele brota, porque lá embaixo a raiz está lá. Eu já cortei, não tem 15 dias, já está tudo brotando de novo. Aí você tem que estar sempre cortando. E é um absurdo, não é? Porque, gente, isso aqui é centro de cidade. Eu acho que a prefeitura, desculpa eu falar, mas eu acho que a prefeitura deveria tomar esses imóveis de quem não quer cuidar e pôr obras da prefeitura, creche para crianças, escolas, uma oficina pedagógica para esses meninos. Por que fica isso aqui abandonado? A pessoa não quer cuidar? Então, se eu fosse a prefeitura, eu tomava. Da hora que cobrisse o imposto lá, o IPTU, não pagou, não? Então, toma, porque é a única forma, porque aqui no Brasil funciona com multa, não é? Se não tiver multa, não funciona. Agora aqui eu não sei. A dona Maria, de tanto conviver com o problema, já pensou até numa solução provável aqui para o que está acontecendo aqui no terreno. Falando da prefeitura, claro que a gente foi atrás da prefeitura de Uberlândia, que é responsável justamente por essa fiscalização, e eu já compartilho a resposta que chegou agora há pouco para a nossa produção aqui no Cidade Alerta e com você também, dona Maria, porque a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que o proprietário desse terreno já foi notificado e agora está sujeito, inclusive, às penalidades previstas em lei, no caso do descumprimento conforme a legislação. Ou seja, o terreno foi, aliás, o proprietário foi notificado, ele precisa fazer agora com urgência, tem um prazo determinado ali pela prefeitura para fazer a limpeza, senão aí a gente já sabe que aquele fluxo, a prefeitura deve vir aqui fazer a limpeza e essa conta vai chegar lá, além da multa, claro, que pode chegar também sujeito, então, ao proprietário. Agora vamos falar de tempo, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, Ana Maria, eu espero que a senhora também. Isso, a gente aguarda. Isso não era para hoje, era para ontem, uns 2 anos atrás, porque eu acho que todo ano eles têm que fazer essa limpeza, pelo menos uma vez no ano. E eu já convoquei 3 protocolos já, inclusive eu liguei lá na limpeza de terreno, teve uma pessoa mal informada que me informou que a prefeitura nem obrigava mais o dono do terreno a fazer essa limpeza, me pediu que eu procurasse a justiça. Eu achei um absurdo. Aí eu vi uma reportagem num canal de televisão, eu falei, não, pode fazer sim. Aí eu voltei a ligar, aí notifiquei, aí deve ter sido essa notificação que eles estão tomando providência. Eu achei um absurdo o funcionário ser mal informado. Além de tudo, teve a senhora que ir atrás dessa informação. Isso, me falou que eu teria que ir atrás, mandou procurar, eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Se eu tivesse, eu mandava limpar o terreno. Aí falou, vai nas pequenas causas. Eu fui nas pequenas causas, me pediu para me procurar a Defensoria Pública. Para me procurar a Defensoria Pública, eu teria que achar o dono do terreno. Aonde que eu vou achar? Se fosse minhas tias aqui, acharia, porque foi vizinha deles, foi amiga deles. Provavelmente, mas eu não sei também se elas iam achar. Também o que a senhora quer é uma coisa muito fácil de resolver, que é o pessoal vir aqui fazer essa limpeza e você poder conviver com isso. Não custa, bem rápido, gente. Né? Uai. Pra que isso, não é? Pra que deixar esse mato aí incomodando o vizinho? Incomodando então, e gerando risco, né? A dona Maria... chama o comprador, eles é que não quer vender. A dona Maria falou muito bem, preocupação com a dengue é grande, a gente está vivendo um estado aí... Se não fosse a dengue, tô nem aí, deixa o mato crescer, mas tá invadindo o estado, a cidade, não é? Nós é que temos que preocupar, porque se pegar a dengue, por exemplo, se eu morrer, eu tô velha, mas eu vou fazer falta para meus irmãos que precisam de mim. Não precisa ter esse risco, vamos ser sinceros, né, dona Maria? Mas se eu pego, eu tô ferrada, porque eu tenho até válvula ninguém quer, dona Maria, ninguém quer todo mundo escapar da dengue. Resposta dada, então, chegou agora há pouco a nossa nota da prefeitura. Lu, antes de eu encerrar, deixa eu aproveitar, dona Maria, te agradecer a participação, vou aproveitar para atravessar a rua, mostrar de pertinho a situação para vocês, antes de eu encerrar essa minha participação sobre esse assunto aqui no Oswaldo Rezende, porque é chegando perto que a gente consegue ter dimensão desse problema. Estávamos ali do outro lado, situação que tem incomodado os moradores e já aqui na calçada a gente acaba se deparando com a falta da limpeza. Então volto com você aí no estúdio, viu, Lu? Muito obrigada, João Ricardo, Dona Maria também, que confiou no jornalismo da TV Paranaíba. E a gente agradece mais uma vez a rápida resposta da Prefeitura por uma demanda feita aqui pelo Cidade Alerta. Assim que encaminhamos, já recebemos aí o posicionamento de que o proprietário já foi notificado, que a situação já está sob monitoramento. E a gente tem certeza que todo o esforço da Prefeitura vai ser dedicado para resolver o problema aí da comunidade. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 17 toneladas de maconha em Minas Gerais no ano de 2023. Foi um aumento de 23,73% em relação ao ano de 2022. E todas essas apreensões, ou pelo menos a maior parte delas, você acompanhou com a gente aqui na programação do Cidade Alerta Minas. Inclusive, algumas você acompanhou de perto, né, Pedro Corsini? Um trabalho da PRF que não para. Boa noite para você.
Exatamente, Luciana. Ótima noite para você, para todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Minas, num balanço que foi divulgado pela PRF hoje pela manhã em todo o estado de Minas Gerais. Houve então este aumento na apreensão de drogas e, consequentemente, uma diminuição no tráfico. Afinal de contas, quando a polícia apreende, a droga não circula mais nas bocas de fumo espalhadas por todo o estado e também para outros cantos do Brasil e também do mundo. Para você ter uma ideia, essas apreensões todas feitas só pela PRF, a maior delas foi em Prata, município pertinho aqui de Uberlândia, cerca de uma hora e pouquinho daqui, no ano passado, no dia 21 de novembro, onde somente a PRF apreendeu 3,5 toneladas de maconha, que era transportada então essa droga no meio de uma carga de farinha de trigo. No ano passado, a maconha no caso, foi a mais apreendida, logo depois veio a cocaína e também o crack. Foram mais de 2.100 pessoas presas por tráfico de drogas pela PRF, aqui no estado de Minas Gerais, e mais de 460 veículos foram recuperados durante as abordagens policiais da PRF nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais. Aí, a maior apreensão mesmo de maconha em parceria com outros órgãos de segurança, como o GAECO, Polícia Civil, aconteceu em Formiga no final do ano passado, no dia 22 de dezembro, quando foram apreendidas quase 4,5 toneladas do entorpecente que estava circulando aqui no estado de Minas Gerais. E fica aqui os nossos parabéns à polícia, que está sempre de olho nas rodovias, não apenas para configurar ali a atuação de trânsito, mas também para poder combater o tráfico de drogas que tem tomado conta do nosso estado. Luciana. Com certeza. Muito obrigada, Pedro. Parabéns a toda a Polícia Rodoviária Federal, uma instituição que nos enche de orgulho. Não canso de falar isso aqui no Cidade Alerta, porque temos acompanhado muitas dessas apreensões, sempre mostrando aí o resultado de todo esse trabalho que é desenvolvido, não só aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas em todo o estado. Agora, tendo uma das principais prisões aqui na nossa região, já chama aí a atenção para o fato de que estamos realmente na rota dos traficantes. Moradores do bairro Laranjeiras, em Uberlândia, cansados de tantos acidentes, criaram um movimento na região para pedir melhorias no trânsito. Em um dos pontos do bairro, a solicitação é de uma travessia elevada. E quem já foi vítima do trânsito sabe que o olhar atento pode evitar tragédias. Minha história no halterofísico, eu comecei com 18 anos de idade. Eu ia na educação física, ver os meninos jogar basquete. Eu fui convidado pelo professor Everton e o atleta Marcelo Marcos de Moura. E estou com eles faz 23 anos já. Há mais de 2 décadas, o Rodrigo coleciona medalhas. É atleta do paradesporto. Só no halterofilismo foi 13 vezes campeão brasileiro. Mas não é dessas marcas que ele irá falar hoje. A entrevista também não é na academia, é na calçada, no local onde uma outra marca passou a fazer parte da história do atleta. Muito ruim, né, cara? Nossa, só de ver, tô ruim mesmo, essa pancada foi forte. Ele foi atingido por uma moto enquanto atravessava uma avenida, pela faixa de pedestres no bairro Laranjeiras. Tudo registrado por uma câmera de segurança. O motociclista avançou a sinalização e atingiu o atleta e a mãe dele que o acompanhava. Com o impacto, a cadeira de rodas virou. As minhas rodas quebrou, eu tive 2 arranhão no joelho, machuquei o cotovelo. A mãe dele também ficou ferida e, na época, precisou ser levada para uma unidade de saúde. A gente vinha de Santa Luzia, a gente tinha acabado de descer do ônibus. Assim que a gente acabou de descer de ônibus, foi atravessar aqui. Eu me pergunto, o rapaz do acidente, será que eu estava tão invisível? Será que eu era mulher invisível? Eu não te vi. Como tem Deus no céu, não vi nenhum carro. O único carro que veio aqui foi o rapaz do Uber que encostou. Ele não me viu. Será que eu era mulher invisível? Eu pergunto para ele, quem estava errado? Eu ou ele? Nós estávamos atravessando a faixa. Faixa é feita para quê? E se fosse uma criança? Ele tinha matado. 2 dias depois do acidente, nós fomos até o local. Nós viemos até o local onde esse acidente foi registrado, Avenida Continental, bairro Laranjeiras, em Uberlândia. Mãe e filho cadeirantes faziam este trajeto, onde há sinalização da faixa de pedestres e também rampas de acessibilidade. Mas, segundo moradores aqui, nem sempre essa sinalização é respeitada. Os motoristas e motociclistas passam pela avenida em alta velocidade. Aqui na região, além do comércio e também das casas aqui em volta desse local, há também uma escola.
E a preocupação com a segurança de quem passa por aqui, depois desse flagrante, cresceu ainda mais. Eu não confio de jeito nenhum, só a hora que eu olho, eu paro, fico olhando, a hora que não está vindo carro, aí eu atravesso. Se estiver vindo, eu não confio, porque eles não respeitam mesmo. Quase 2 meses depois, voltamos à avenida. O cenário, mesmo com a reclamação dos moradores, ainda está igual. Por isso, a rota de mãe e filho, vítimas do acidente, precisou ficar diferente. Fica com medo, né? Eu até fico meio assim para passar aqui, né? Eu prefiro passar em outro lugar ou eu dou a volta no ônibus lá embaixo e descer no supermercado lá e subir para minha casa. Eu prefiro esperar o último carro passar do que ultrapassar. Me deu medo. Isso aí acho que vai marcar a vida toda. Na época do acidente, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes disse que enviaria uma equipe no local e que tomaria as medidas cabíveis. O pedido dos moradores é que no local seja instalada uma faixa elevada ou até mesmo um redutor de velocidade. Isso para que passar no trecho com segurança seja um direito. Por enquanto, é uma preocupação. Aqui você levantar a mão, ninguém respeita não. Outros te xingam, outros não param, eles não estão nem aí. E não é só aqui, ninguém respeita. É aqui, é lá embaixo, mas deveria respeitar. Então para que fez faixa? Pedestre. Então, para que isso foi feito? Vamos conscientizar, né? É ter consciência. Esse é o principal desafio que a gente, enquanto sociedade, está travando. Porque de nada adianta nós lutarmos aí por melhorias na sinalização, por reforço, por travessia elevada, por passarela, instalação de semáforo, redutor de velocidade, enfim, de todos os mecanismos tecnológicos para fazer com que os motoristas respeitem, se o próprio motorista não criar consciência de que ele é responsável pela proteção e segurança daquele menor do trânsito. Então, o pedestre é a parte mais frágil, todos devem respeitar os pedestres. Quando a gente fala, então, de pedestre, passando numa faixa de pedestres, numa via movimentada e sinalizada, nós só podemos estar falando de fato da irresponsabilidade do condutor, que inclusive até hoje não foi identificado. E aí o trabalho da polícia agora também nessa investigação. Pois bem, recebemos a denúncia da comunidade, fomos até lá, João Ricardo foi, mostrou o problema e aí o que a gente fez? Foi atrás da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E por meio de nota, a CETRAN informou que depois de uma vistoria minuciosa realizada por uma equipe técnica, foi constatada de fato a necessidade de complementação da sinalização vertical e horizontal, o que será providenciado aí nos próximos dias. Tá vendo como botar a boca no mundo, como reclamar, como buscar o Cidade Alerta Minas resolve o problema? A gente foi lá, ouviu a comunidade, levamos para a prefeitura, que prontamente atendeu a solicitação dos moradores, enviou uma equipe técnica ao local e de fato constatou, realmente precisamos melhorar aqui, portanto, vamos fazê-lo. Assim que a gente gosta, resultado positivo, todo mundo satisfeito, a administração pública investindo recursos naquilo que é devido e a população recebendo aí a resposta para a solicitação que foi feita aqui junto ao Cidade Alerta Minas. Final feliz para essa história. A esses dois que foram vítimas desse acidente de trânsito, que a gente inclusive mostrou na época aqui no programa, o nosso desejo de muita prosperidade, muita saúde e de novos ares aí nos próximos dias. A gente vai agora para Patos de Minas, onde um homem foi preso por receptação. A PM recuperou no ferro velho dele vários materiais que tinham sido furtados de uma empresa. Rafael Ribeiro tem todos os detalhes desse trabalho da polícia, que começou aí logo depois da descoberta do furto, né, Rafa? Boa noite para você. Boa noite para você, Luciana. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Minas. Exatamente, a Polícia Militar recebeu informações de um furto que aconteceu em um local, uma loja no bairro Cidade Nova, onde diversos objetos foram levados, materiais dessa empresa que fica no bairro Cidade Nova. E aí a polícia recebeu informações de que esses mesmos materiais estariam em um ferro velho aqui da cidade de Patos de Minas. A polícia foi até esse ferro velho e aí viu
um homem no local com a picape. Na carroceria desse carro haviam diversos objetos, entre eles uma torneira novinha que teria sido levada do local. A polícia, conversando com ele, em primeiro momento ele disse que comprou essa torneira para fazer uma reforma na casa dele. E aí a polícia pediu, é claro, a nota fiscal para saber se era de origem de furto ou não. E aí o homem realmente mudou a versão. Disse que teria comprado essa torneira no valor de 80 centavos. Todo mundo sabe o quanto uma torneira é muito mais cara, tem um preço muito mais elevado. E por esse motivo, a polícia então, no local, encontrou outros diversos objetos que haviam sido levados dessa empresa que fica no bairro Cidade Nova. O empresário, dono desse local furtado, reconheceu os produtos e, é claro, esse homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação. E aí deve pagar uma fiança, já que o crime é afiançável. Tem que pagar a fiança caso queira responder o processo em liberdade. Ou seja, se enrolou. Aqui em Patos de Minas, Luciana, há uma lei, inclusive, que os ferros velhos não podem comprar, na verdade, nenhum ferro velho, não é uma lei municipal, é uma lei federal, né? É do Código Penal brasileiro, nenhum ferro velho pode comprar produto de origem duvidosa. Há uma operação que foi feita há anos atrás aqui, que ainda continua em andamento pela Polícia Civil, que fiscaliza esses ferros velhos. Então, seja qualquer tipo de objeto, aqueles mais costumeiros, por exemplo, como placas de cemitério, de túmulo cemitério, argolas, isso tudo não pode ser comprado. Infelizmente, alguns locais ainda continuam fazendo a compra desses objetos e pelo fato aí, Luciano, dá para ver que para uso pessoal dele, nem ia revender, era para fazer uma reforma na casa, viu, Luciana? E o trabalho da polícia aí que começou com o furto e aí chegou até o receptador e conseguiu o resultado positivo aí, recuperando todo o material que foi levado. Teve operação da Polícia Civil, 2 homens foram presos, 3 mandados de busca foram cumpridos, isso tudo em São Paulo. Mas por que você está falando de São Paulo, Luciana? Porque o crime foi cometido aqui na região. E a Gabriela Francis, ao vivo, vai contar pra gente como foi todo esse trabalho da polícia. Boa noite, Gabi. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. A Polícia Civil cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e prendeu 2 homens na cidade de Franca, em São Paulo. Esses 2 homens são investigados por uma suposta participação em um roubo que teria acontecido aí há cerca de 4 meses na área rural aqui da cidade. E durante essa ocasião, 5 homens armados teriam rendido as vítimas no local e levado um caminhão e 2 tratores. Todos esses veículos eles foram localizados 2 dias depois na cidade de Capetinga, aqui em Minas Gerais. As investigações elas continuaram e a polícia teve êxito aí em identificar esses 2 suspeitos de receptação desses veículos roubados. Durante a operação desta terça-feira, foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e ainda foram presos esses 2 investigados. E um dos locais vistoriados pela polícia, que é aí uma oficina mecânica, onde funciona também um lava-jato, foi localizado um caminhão com suspeita de adulteração dos sinais identificadores desse veículo. Os presos foram encaminhados, então, até a penitenciária aqui da cidade de Uberaba e a gente segue acompanhando esse caso. Luciana? Muito obrigada, Gabi, pelas informações. E agora são 18 horas e 34 minutos. Trago detalhes para você de um caso que é o resumo de um filme de terror. O motorista de 61 anos foi mantido refém por pelo menos 3 bandidos durante o roubo de uma carreta que estava carregada com soja. Ele foi mantido ali com o rosto coberto, sob a mira de uma arma e ficou horas preso em um canavial, ali refém de um dos assaltantes. O João Ricardo hoje já conversou com a polícia sobre esse caso, porque o trabalho de apuração não terminou ainda, né, João? O mais importante é que essa vítima foi resgatada e está, se é que a gente pode dizer, né, mas está relativamente bem. Isso mesmo, Luciana. Vítima resgatada e 2 pessoas já presas. Mais pessoas podem, inclusive, ser adicionadas a essa ocorrência, afinal, é uma ocorrência que continua. Bom,
resumir um pouquinho da situação que a gente tem agora de momento, mas vou contar para vocês então com detalhes como é que foi essa ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal na tarde dessa terça-feira. A gente sempre traz aqui no Cidade Alerta o resultado dessas operações que a Polícia Rodoviária Federal faz nas rodovias. Nessa terça-feira, mais uma vez, estavam em patrulhamento na BR-365 entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas. Uma das viaturas acabou abordando um veículo. Nesse veículo estavam 2 homens. Os policiais ali no interrogatório já perceberam um certo nervosismo vindo desses 2 homens, um de 25 anos e o outro de 40 anos. Assim que os policiais perceberam esse nervosismo, claro, estranharam toda essa situação, durante essa abordagem eles acabaram encontrando nesse veículo uma pistola 380 automática que estava municiada, ou seja, ela estava carregada, pronta para ser usada. Os policiais mudaram toda aquela operação para entender então qual seria a dimensão desses 2 homens, que inclusive contaram no começo que trabalhariam na zona rural, mas depois a história verdadeira foi aparecendo. E qual é essa história? Esses 2 homens, eles mantiveram um motorista, um homem de 61 anos, refém por boa parte da madrugada e boa parte do dia também desta terça-feira. Qual que é o objetivo deles? Levar uma carreta bitrem que está carregada de soja, então roubar essa carreta. Tudo começou então às margens da BR-365, esse motorista no finalzinho da noite teria parado ali para dormir perto de uma fazenda. Ele inclusive contou aos policiais que teria câmeras ali na região, o que teria dado uma segurança a ele a parar naquele local. Mesmo assim, por volta das 2, 3 horas da manhã, esses 3 homens acabaram invadindo a carreta. 2 deles foram ali na cabine, a todo momento ameaçando esse homem. Ele precisou tirar a carreta dali, seguir ali pela estrada. Eles chegaram até o local onde houve uma troca. Esse motorista teve que descer da carreta, um outro criminoso acabou assumindo a direção desse veículo e fugiu ali do local. Esse motorista foi levado por um dos criminosos, ele ficou boa parte do tempo ali num canavial. E para a gente entender um pouquinho melhor dessa história toda, vamos ouvir então o que diz o inspetor Ronaldo Bastos, que esteve à frente então dessa ocorrência com a equipe da Polícia Rodoviária Federal. A equipe da Polícia Rodoviária Federal estava em ronda entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas, quando deparou com esse veículo, com 2 ocupantes. Foi realizada a abordagem e durante a abordagem mesmo, a equipe já conseguiu visualizar uma arma de fogo. Então foi realizada a prisão dos 2 indivíduos, questionado de quem era o proprietário, nenhum dos 2 assumiu. Realizando uma revista no veículo, foi localizado diversos itens que coincidem com o material utilizado por ladrões de veículos de carga que passam a noite fazendo motorista refém. Então tinha uma capa de chuva, um dos ocupantes estava bastante sujo, típico de que passou a noite no mato. Ele não conseguia explicar de onde estava vindo, para onde estava indo, o que estava fazendo. Então a equipe, sabendo dessa situação, de imediato já soltou outras viaturas no trecho para tentar localizar esse motorista, possivelmente estava sendo mantido refém. Sendo localizado bem próximo ao local da abordagem, o motorista tinha acabado de ser libertado do canavial. Ele foi roubado provavelmente entre 3 e 4 horas da manhã, foi mantido durante toda a madrugada como refém por esses 2 indivíduos. Aí, depois de ter localizado, um deles já confessou o crime, falou que ele mesmo tinha passado durante toda a madrugada, porém ele não tinha detalhes do veículo que foi roubado. Então, as equipes continuam na busca para tentar localizar esse bitrem que foi roubado, e nesse intervalo já estamos fazendo a ocorrência para também passar os detalhes para a Polícia Judiciária, que vai ficar a cargo de tentar localizar também esses veículos. Bom, sobre esses 2 homens que já estão presos, foram levados há pouco para a delegacia da Polícia Civil. Os 2 têm passagem pela polícia já. Um deles, inclusive, teria deixado o sistema penitenciário há cerca de 3 meses. Também respondia por um outro roubo à máquina agrícola. Acabou deixando o sistema penitenciário e agora está preso novamente em flagrante por conta dessa situação. A gente acompanhou também na entrevista com o policial rodoviário federal, Ronaldo Bastos, que ainda há equipes trabalhando na localização da carreta. A vítima também foi encontrada às margens da MGC 452, uma distância de cerca de 3 quilômetros da BR-365, depois dessas horas de terror. E quem continua também acompanhando as atualizações dessa história é o Pedro Corsini, que está na delegacia de polícia, onde a vítima deve prestar depoimento a qualquer momento sobre essa situação. Pedro, boa noite. Quais as atualizações? João, boa noite para você e para todos. Estamos aqui na delegacia, os presos já estão aqui e a vítima também já chegou até a delegacia de plantão, onde vai contar a versão, claro, do que aconteceu com ela para a polícia e também falar ao vivo com a gente agora, sem se identificar por questões de segurança. Momentos de muito pânico, terror e medo, não é isso? Justamente. Pegaram 2, mas na madrugada, às 3 horas mais ou menos, para amanhecer hoje, estava dormindo à beira da
para cada cidadezinha ali. Aí tinha 2 caminhões, falei, vou dormir junto aqui com esses caminhões porque menos perigo. Só que os caminhões só mais cedo eu fiquei, não vi eles saindo. E de repente, de mais ou menos umas 2h30, 3 horas, eu escutei só um tiro na porta e entrou três elementos, né, que eu modo de falar, e dentro do carro com as armas na minha cabeça ali, me arrochando na cama, que eu já estava deitado, e jogou. Só que eu acordei com muito assustado, gritei muito. Aí eles me arrocharam na cama lá, entrou um motorista e 2, para mim que eles eram 4, entrou um motorista e mais 2, e me procurou como é que funcionava o caminhão, eu expliquei. Eles falavam que se eu não explicasse fazer alguma coisa errada, eles me matavam, me davam um tiro ali. Aí nós saímos dali, funcionou, o caminhão demorou a fazer um pouco de ar. Andamos uns 3, 4 quilômetros, mais ou menos. Eles parou o caminhão, abriu a porta, me pôs uma toalha na cabeça. Se eu olhasse para eles, eles me atiravam. Aí eu fiquei com muito medo daquilo e eu sei que eu entrei dentro de um carro. Eu tentei olhar a cor do carro. Para mim que era clara, mas estava escuro. É um carro claro. Aí nós andamos, eles retornaram, ao contrário, eu senti. Andou mais 1.000 metros, virou à direita, pegou um asfalto, mais ou menos 4 quilômetros, tentou à esquerda e entramos dentro de um canavial. Aí apiou eu e um outro criminoso. Aí eu e ele ficou lá dentro desse canavial, das 3, mais ou menos 3 horas da manhã, acho que mais ou menos, que eu não sei o horário que foi certo, até mais ou menos ali para as 3 da tarde. E toda hora ele falava que se eu virasse e olhasse para ele, ele me atirava. Estava com uma arma apontada para o senhor? Eu vi ele, eu não vi ele apontando, porque minha cabeça não tinha como tirar a toalha da cabeça, porque ele disse que se eu tirasse, ele me atirava. Aí eu só escutava o barulho da arma, ele pondo munição e armando ela e desarmando. Aí eu fiquei com medo, se eu mexer que ele me atira. Aí eu pedi a ele, se deixava eu levantar, urinar, até que ele não foi tão mal, ele deixava. Aí nós ficou livre, só que eu já estava quase passando mal, ele deixou eu beber meus remédios, e quando foi ali para as 3 horas eu já não estava aguentando mais. Aí Deus ajudou que o outro companheiro dele foi, subiu, e falou, agora você corre para a direita, não olha para trás, daqui 1 hora você sai de dentro do canavial. Só que aí eu fui de passo, porque ele correu, ele truteou, o carro estava com pressa. Aí eu virei à direita, em 20 metros já estava na estrada. De longe eu vi um carro claro. Só que eu fui beirando a cana e de longe eu vi umas coideiras correndo e eu fui lá pedir ajuda para me trazer onde tivesse um local para me ligar. Aí Deus me ajudou que os policiais já estavam à minha procura, porque tinha pegado eles aqui na PRF, tinha abordado eles ali, tinha pegado já eles ali. Aí já estava à minha procura, que eu acho que não sei o que aconteceu, que pegou e deu certo. O senhor saiu de onde, ia para onde? O senhor levava soja na carreta, né? É soja para carreta. Eu saí de Mineiros, Goiás, aqui para Uberaba. Foi, infelizmente, vítima desse susto. Infelizmente, primeira vez na minha vida, estou com 60 anos, primeira vez que acontece isso, mas tudo bem, Deus é que sabe. A gente não sabe o dia, né, da manhã, todo mundo está suscetível, mas aconteceu. Só que é muito chato. Agora o caminhão está sumido, o homem depende do caminhão e eu fico muito chateado. O caminhão não era do senhor, o senhor era apenas motorista. Eu só sou motorista, eu estava trabalhando, eu ganho meu salário, né, e ele depende muito do caminhão dele. Quanto tempo de estrada o senhor tem? Eu tenho uns 35. Nunca passou por isso? Nunca passei por isso. Vi muitos motoristas falaram, fui roubado, fui assaltado, fui aquilo. Eu sempre, graças a Deus sempre me protegeu. E me protege até hoje. Mas hoje foi minha vez. Imagino que agora é recuperar esse susto, né, meu amigo? É difícil. Vai ser fácil, não. Não sei se eu vou conseguir, não, hein? Porque caminhão, não sei se eu quero mais, não. Eu tomei muito trauma disso. Às vezes pode melhorar daqui a um dia. Mas é muito chato. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É muito difícil esse tipo de coisa. Desejo isso pra ninguém. Você é daqui da região mesmo? Mineiros, Goiás. Você é lá de Goiás mesmo. Me
Passava por aqui com muita frequência? Direto. Toda semana. Uberaba, Catalão, Araguari, sempre vinha trazer as coisas, soja para cá, milho. Mas de ser Uberaba, levava gesso para Goiás. Mas nunca aconteceu. Sempre, o lugar que eu posei, sempre eu dormia ali. Sempre era um ponto que eu dormia, que não tinha perigo. Sempre conhecia sempre almoçava ali o senhor, não, pode dormir aqui de boa, não precisa de medo não. Tudo tranquilo aqui, eu fui a vítima, infelizmente. Muito obrigado pela sua participação ao vivo. Que o senhor possa se recuperar num tempo do senhor, porque a gente sabe, né, Luciana, o trauma que fica para quem é vítima de ação criminosa de uma forma tão trágica e assustadora como foi deste nosso amigo caminhoneiro de 60 anos, há mais de 30 na estrada, e pela primeira vez foi vítima de criminosos aqui no Triângulo Mineiro. Luciana. Corta o coração quando a gente ouve um trabalhador que está ali a duras penas, se mantendo de pé, caminhando na retidão, ser vítima de bandidos e contar pra gente os detalhes desse trauma e chorar. Porque quando a gente vê que o choro, ele literalmente saltou os olhos, é porque não cabe mais no peito tamanha dor. E aí você vê ele falando que não sabe nem se ele quer voltar pro caminhão, aquilo que ele fez a vida inteira, trabalhando honestamente, ali guerreiro, porque é uma vida sofrida essa vida de estrada. Fica longe da família, corre risco, mas tá ali, tá trabalhando dignamente, honesto. E aí passa por tudo isso, parte o coração da gente imaginar o que esse homem viveu, mas ao mesmo tempo o nosso coração é tomado por uma revolta de saber que existem bandidos tão frios, tão cruéis à solta. E se não fosse essa abordagem da Polícia Rodoviária Federal, talvez esses homens já poderiam estar fazendo uma nova vítima. Ainda bem que nós temos olhares treinados, que a nossa equipe da Polícia Rodoviária Federal aqui da região não dorme no ponto. Não está passeando de viatura por aí, está trabalhando, está fazendo ali o que honrou, o que jurou fazer, que é proteger a sociedade, que é proteger a comunidade. E foi dada essa abordagem que a polícia conseguiu chegar até esses criminosos. O caso não foi encerrado. Eles continuam aí buscando outros participantes dessa ação, porque esses bandidos não agiram sozinhos e, ao que tudo indica, de fato fazem parte de uma organização criminosa que é especializada nesse tipo de abordagem. Eles agem só dessa maneira, rendendo os motoristas, aterrorizando para roubar a carga. Tudo isso aí aqui na região, inclusive, tem se tornado comum, mas a gente tem visto também as nossas forças de segurança montando frentes de combate para, de fato, identificar e penalizar os envolvidos. Os que já foram presos não saem tão cedo, se Deus quiser. Os que ainda estão na rua, a casa vai cair, questão de tempo. Eu peço a você de casa que, por favor, coloque esse homem nas suas orações hoje. Esse motorista viveu nas mãos desses bandidos o que ninguém merece viver. Ele precisa voltar para casa, pro aconchego da família, pro abraço ali das pessoas que de fato lhe querem bem, mas ainda nesse momento está aterrorizado com a lembrança daquilo tudo que viveu. Então reze por ele, para que ele encontre forças novamente para voltar a trabalhar, para que ele não seja dominado por esse trauma. Bote eles nas suas orações, porque quando a gente reza por alguém, Deus dá pra gente em dobro. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informação da região. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Paranaíba é o que a gente que de fato interessa as pessoas. Durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. Acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nossa audiência, seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV.
Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. O Agro Paranaíba foi criado para... Foi condenado a 6 anos de prisão o dono de uma boate de Varjão de Minas, que teria matado um cliente. Rapaz esse que foi morto por ter urinado na cortina do estabelecimento. Rafael Ribeiro traz pra gente todos os detalhes, porque esse caso corre na justiça há muito tempo, né, Rafa? Exatamente, Luciana. Desde o ano de 2019, quando o fato aconteceu, o inquérito foi apurado, o Ministério Público entendeu pela acusação desse homem, dono dessa boate, pela morte desse jovem de 19 anos, que aconteceu no ano de 2019 em Varjão de Minas, cerca de 60 quilômetros aqui da cidade de Patos de Minas. Olha, de acordo com a denúncia do Ministério Público, Luciana, esse homem estava em uma boate e teria urinado em uma cortina. E aí o dono da boate pediu para que ele fosse para o banheiro. Houve uma discussão, esse homem atirou na perna dessa vítima. Essa vítima tentou correr e fugir, mas ele atirou novamente, ele acabou morrendo. Toda uma situação que foi investigada. Logo depois esse homem foi acusado e no julgamento dele, ele não compareceu, por isso foi defendido pelo defensor público. E nessa acusação, o tribunal do júri entendeu pelo homicídio simples. Ou seja, Luciana, 6 anos de prisão por esse crime. Uma situação que aconteceu no ano de 2019, foi apurada, agora julgada e com essa pena de 6 anos, que para muitos aqui da cidade de Patos de Minas considera relativamente pequena a pena diante de uma situação de homicídio. Mas foi um homicídio simples, o que entendeu o tribunal do júri aqui da cidade de Patos de Minas. Volto com você, Luciana. Com certeza é uma pena muito pequena. Justiça aí que considerou então homicídio simples, mas diante de um motivo torpe como esse, um motivo fútil, enfim. O caso foi julgado, justiça fez aí, deu a última resposta dessa história e a gente tem o direito de discordar da sentença. Então ninguém está falando mal do juiz, ninguém está falando mal de ninguém, a gente está falando mal da sentença. 6 anos é ridículo. Não paga o preço de tirar uma vida, não foi uma condenação justa, isso é um fato. Desculpa, gente. Falei para vocês que o bicho está pegando. 8 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento a um roubo de carga de café aqui na região. Eu vou chamar a Gabriela Francis, que tem aí detalhes desse caso pra gente. Essa investigação que estava em andamento há muito tempo e que pode estar ligada, inclusive, a uma outra organização criminosa que também atua no roubo de cargas aqui na região, né, Gabi? Exatamente, Luciana. De acordo com a polícia, o motorista estava transportando a carga de café pela BR-262 quando foi surpreendido por criminosos, que levaram e abandonaram este homem, assim como o cavalo da carreta, na BR-365 em Patrocínio. O homem conseguiu pedir ajuda e chamar a polícia, que então começou as buscas por este veículo. As equipes policiais receberam informações de que este veículo estaria ali na região
de Chapadão de Ferro, em Patrocínio. Várias equipes então deslocaram até esse local e conseguiram localizar um veículo, uma carreta, em meio a um cafezal. Próximo a essa carreta tinham 3 homens que acabaram se identificando aí como trabalhadores que teriam sido contratados para manusear esses sacos de café. Em seguida, a equipe policial foi até um depósito no bairro Morada do Sol, onde foram encontrados mais 77 sacos de café dessa carga roubada. Nesse local, o proprietário não estava, mas uma pessoa foi encaminhada à delegacia por conta de suspeita de receptação. Ao todo, 8 pessoas foram então encaminhadas até a delegacia suspeitas de participarem desse roubo. O motorista, que por um período de tempo aí foi levado como refém, não teve qualquer ferimento, mas agora a polícia segue investigando todo esse caso para identificar outros possíveis suspeitos e também tentar elucidar todo esse caso. E claro, Luciana, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade nós traremos aqui no Cidade Alerta. Com certeza. Muito obrigada, Gabi, pelas informações. E atenção, um homem foi preso em Uberlândia depois de uma tentativa de roubo na região central da cidade. O suspeito seria o mesmo que derrubou uma idosa ao roubar a bolsa dela. O Cidade Alerta Minas acompanhou durante todo o dia o trabalho da Polícia Militar. O João Ricardo fala ao vivo com a gente agora, porque o telespectador, inclusive, enviou várias imagens de registros aí que até o Pegasus foi utilizado nessa operação para capturar esse assaltante, né, João? Pois é, Lu, já explico a ligação que a polícia encontrou entre esse homem preso nesta terça-feira com o mesmo que teria então roubado essa senhora na região central de Uberlândia há cerca de 2 semanas atrás. Começo falando sobre a intensa movimentação da polícia justamente na busca deste criminoso, já que houve toda uma mobilização, inclusive do Pegasus. Por quê? Olha só a situação que a polícia se deparou. Houve ali um primeiro chamado na região da Avenida Fernando Vilela, bairro Martins, aqui em Uberlândia, para esse homem que teria tentado agir ali, tentado roubar ali uma vítima. Então, testemunhas já conseguiram acionar a polícia rapidamente. Enquanto a polícia se deslocava ali para aquela situação, um novo chamado, questão de minutos depois, dessa vez no bairro Oswaldo Rezende, acionou a polícia chamou a atenção da polícia porque era a mesma característica que essa testemunha dava sobre essa segunda situação. Ou seja, esse homem teria tentado agir no comecinho da tarde dessa terça-feira nesses 2 locais, ambos na região central de Uberlândia, ali no bairro Oswaldo Rezende, portanto, e também no Martins. Nessa segunda situação, o pessoal conseguiu acompanhar esse criminoso que tentou fugir ali, até pulando o muro, tentou invadir as casas ali daquela região, mas os testemunhos populares revoltados com aquela situação conseguiram ir contendo ele até a chegada da Polícia Militar, que conseguiu fazer a prisão desse homem. E aí a Polícia Militar conseguiu levantar algumas informações. Quais são? Esse homem ele agia mais ou menos da mesma forma. O que chamou a atenção da polícia também é que com ele foi apreendido então esse veículo, essa motocicleta, o capacete, todo esse material. E aí a polícia, com essas informações que já acompanhava por conta de outras ocorrências, acabou identificando esse suspeito. Sobre essa abordagem dessa terça-feira, vamos ouvir o que diz a Polícia Militar. Foi noticiado um roubo que ocorreu na Fernando Vilela e passaram na rede de rádio que o indivíduo estaria numa moto Factor de cor preta, né? E diante dos fatos pegaram uma parcial de placa, certo? A gente já fez um cerco, justamente ali no bairro Martins, nas imediações do bairro Oswaldo. E posterior, concomitante a esse roubo da rua Fernando Vilela, se noticiou um roubo na rua Melo Viana. E nesse local haveria uma vítima que seria uma idosa, certo? E o indivíduo teria tentado roubar a bolsa da mesma. Fato esse semelhante a outros anteriores, inclusive com a característica, né, que é a motocicleta, a compleição física. E a gente já deslocou para o local, porque a gente já estava num cerco próximo e deparamos com populares fazendo a intervenção, cercando um quarteirão, alegando que o indivíduo, ao praticar o roubo, teria sido surpreendido por alguns homens que estavam próximos e vieram em socorro da vítima, e esse indivíduo teria saído, abandonado a motocicleta, abandonado alguns produtos de roubo que ele teria cometido anteriormente e saído pulando algumas casas ali no bairro Martins, certo? Nós inicialmente aí já acionamos o cerco aí com as demais viaturas e
ele foi visto correndo já na área central, ali na Teixeira Santana, onde foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, sendo esse confirmado como autor do roubo. Com essa prisão feita, como eu disse, a polícia começou a levantar algumas informações. O que chamou a atenção da polícia durante esse trabalho, uma tatuagem que esse homem tem no braço. Ela teria sido a mesma identificada em outras imagens de segurança, como o policial já adiantou, desse mesmo criminoso que teria feito também, agido da mesma maneira. Só que teve uma imagem, um flagrante, que inclusive foi notícia aqui no Cidade Alerta, como você bem disse ao me chamar, viu, Luciana, que foi de uma idosa, a dona Valdira, com quem eu conversei depois de toda essa situação. Ela acabou sendo vítima desse suspeito preso, né? A suspeita que seja esse mesmo homem que tenha roubado a dona Valdira. Isso porque ela acabou conversando com a gente, ela caminhava ali pela Rua Goiás e estava voltando para casa quando esse criminoso simulou que entraria no estacionamento. É isso que a imagem mostra, ele simulou ali, ainda com o capacete, que entraria no estacionamento, um comércio por onde a dona Valdira estava passando na calçada. Ele acaba arrancando, não dá nem para dizer puxando, porque ele arranca a bolsa dela, levando esses pertences. Com isso, a dona Valdira acabou caindo no chão, teve alguns ferimentos, recebeu esse atendimento, mas logo 2 dias depois, quando a gente conversou com ela, já estava bem. Mesmo assim, essa imagem foi essencial para que a Polícia Militar conseguisse identificar que ele seria o principal suspeito de ter cometido esse crime. E, como eu disse, em outras câmeras de segurança, ele aparece também com essa tatuagem no braço, semelhante desse homem preso, né? Essa tatuagem que aparece nas imagens é semelhante com esse homem preso nessa terça-feira. A Polícia Militar foi, depois disso, levantar então a quantidade de ocorrências, se ele já tinha uma ficha criminal. E o resultado, até agora, 14 processos que esse homem responde, inclusive na região. Vamos acompanhar. Esse indivíduo, ele tem aproximadamente 44 anos, ele já responde a gente fez um levantamento prévio ali, por alto 14 inquéritos ele já responde. E esse indivíduo ele tem passagens aqui na cidade de Uberlândia, Divinópolis, Belo Horizonte. Então, assim, é um indivíduo contumaz na prática de roubo. E diante das características, ele é compleição física, características da motocicleta, né, que ele estava usando para fazer o roubo, a gente já confirmou a participação dele em alguns roubos que tiveram, assim, causaram, assim, espanto na sociedade berlandense, porque foram roubos que ele priorizou vítimas da terceira idade, certo? Então roubou diversas senhoras aí na área central. Nós agora vamos fazer o registro do boletim de ocorrência, encaminhá-la à delegacia de plantão, onde o delegado vai fazer a ratificação do flagrante pelo crime cometido hoje, certo? E essas informações, esses dados que a Polícia Militar tem, já vão ser divididos com a Polícia Civil, eles também já têm bastante informações a respeito disso, e eles darão prosseguimento, né, nas investigações para apurar a participação real desse indivíduo nesses demais crimes. E as vítimas, né, que porventura acharem que é o mesmo autor, podem deslocar a delegacia para tomar as providências pertinentes junto aí com o delegado que vai estar à frente do caso. Considerando esse cenário, então, desse roubo que foi flagrado há cerca de 2 semanas atrás, mais essas 2 situações registradas nessa terça-feira, orientação da Polícia Militar é que quem tenha sido vítima, então, considerando esse modo operandi dele, assim, de chegar com moto, sempre de capacete e arrancar na região central de Uberlândia esses pertences, pode procurar então os canais de denúncia, registrando essa denúncia para esse homem que agora pode responder por esses crimes, já que foi preso nesta terça-feira. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde será ouvido pelo delegado ainda foi ao longo da tarde desta terça-feira. Já está preso esse homem, portanto, essa orientação importante que a Polícia Militar deu, já que novas vítimas podem surgir, e está aí uma resposta para a população desse trabalho, o pessoal que percebeu essa movimentação já no dia de hoje na região central, movimentação que contou, como eu disse, com o apoio da aeronave, do Pegasus, sobrevoando aí na região durante a captura desse homem, mas também quem estava acompanhando aquelas imagens estava com medo, estava com receio, imagens que chamaram a atenção, mas uma resposta principalmente à dona Valdira, que eu espero que esteja nos acompanhando. Está aí o resultado desse trabalho da Polícia Militar, essas 2 semanas aí, mas conseguiu prender esse homem, principal suspeito de ter cometido então esse roubo. Luciana. Mais um excelente trabalho da Polícia Militar, que dessa vez contou com o apoio fundamental da população.
Não fosse a população ali começar esse cerco, segurar esse vagabundo, talvez a PM não conseguisse chegar de uma forma tão certeira na abordagem. Mas deu tudo certo, comunidade e polícia juntando forças em prol da mesma coisa, que é o quê? Botar ladrão na cadeia. E quando a gente está falando de vagabundo que ainda escolhe idosos para serem suas vítimas, rapaz, a pena tinha que vir, era dobrada. Olha uma das abordagens. Você acompanhou comigo aqui no Cidade, momento em que ele puxa a bolsa, a dona Valdira segura, ela acaba caindo aí com um tranco, o bandido subiu na moto e perna, vazou. A polícia conseguiu imagens, identificou a moto, anotou todas as características físicas aí desse criminoso que eles conseguiram levantar ali na região. Quando nós mostramos a história aqui no Cidade, outras vítimas começaram a aparecer. Na rede social também muita gente se manifestou falando: minha mãe foi rendida, meu pai, meu avô. Tinha um monte de gente se manifestando dizendo que os criminosos tinham agido da mesma forma na região central. Mas não sabíamos se era a mesma pessoa ou não. Havia uma forte suspeita. Agora, comprovadamente, aí trazendo então esse resultado da abordagem de hoje, seria de fato o mesmo bandido ligado a todas essas ações onde as vítimas são idosos na nossa cidade. Estamos falando do roubo da moto lá na Rondon Pacheco? Não! Isso é uma outra história. A gente está falando de idosos rendidos na área central da cidade. Aquele caso do seu Lázaro continua sendo investigado, a gente vai voltar a falar sobre ele, mas esse da dona Valdira, a polícia conseguiu prender o vagabundo. Parabéns à PM, parabéns à comunidade. E a gente traz agora o resultado de um trabalho da nossa Polícia Civil, que prendeu um homem suspeito de estupro de vulnerável aqui em Uberlândia. Quem tem mais detalhes dessa investigação é o Pedro Corsini. O que levou a polícia até ele, Pedro? Denúncias, Luciana, várias denúncias. A Delegacia da Mulher em Uberlândia já estava, inclusive, mapeando e monitorando a atitude deste homem de 35 anos. Conseguiu, então, receber essas denúncias, ouvir essas testemunhas. Falamos aí de crianças, ao menos 3 crianças, uma delas, à época dos supostos estupros, com 10 anos de idade. E logo depois, durante as investigações, foi então levantados outros possíveis casos. A gente fala possível porque quem vai definir se realmente aconteceu isso ou não aí é os órgãos judiciários, mas a polícia investiga com esta linha de suspeita aí de pelo menos 3 estupros aqui na cidade de Uberlândia. Esse homem de 35 anos foi então preso. Estupros de vulnerável, crianças, menores de idade. Nós vamos ouvir agora o que disse o delegado regional de Uberlândia, Gustavo Anay, que tem mais informações sobre essa prisão que aconteceu aqui na cidade. Após intensas investigações, a equipe da DEAN realizou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva de um indivíduo que cometeu o estupro de uma criança, de uma menina de 10 anos, e durante todas as investigações foi demonstrado que também ele praticou mais outros 2 crimes do mesmo gênero, também um estupro de outras 2 crianças. Foi representado então pela autoridade policial a prisão preventiva desse indivíduo, o qual foi cumprido no dia 19 e eu mesmo encaminhado para o presídio local. Então vimos aí que a prisão preventiva dele foi cumprida, a polícia então encontrou este homem, realizou a prisão, ele que agora está no sistema prisional e deve responder aí por estes crimes, por este crime de estupro de vulnerável com essas 3 crianças supostamente envolvidas. As investigações vão continuar para apurar tudo certinho, vão vir aí os laudos médicos dessas crianças, enfim, tudo vai ser esclarecido pelo trabalho investigativo da Polícia Civil aqui na cidade de Uberlândia. Luciana. Muito obrigada, Pedro. Parabéns à Polícia Civil. Cidade vai para um rápido intervalo. Em um instante só a gente está de volta com mais informação para você. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Paranaíba é o que a gente
que de fato interessa as pessoas. Durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. Acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nossa audiência, seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. O Agro Paranaíba foi criado para... Em Patrocínio, 2 homens foram levados para a delegacia depois de um furto de galinhas. Rafael Ribeiro conta pra gente essa história, porque esse sim é o clássico ladrão de galinha, né, meu amigo? Exatamente, Luciana. Imagina só criar o bichinho com tanta estima, às vezes nem era para fazer esse molho, esse afogado, mas aí vai lá alguém e leva. Primeiro a polícia recebeu essa denúncia, né, que essas galinhas haviam sumido. Lá no bairro Nações, 11 galinhas sumiram dessa casa lá. E aí, a polícia militar fez rastreamentos e com um homem de 46 anos, a polícia encontrou então aí algumas galinhas. Foram levadas 11 galinhas. A vítima acionou a polícia após rastreamentos, localizou com um homem de 47 anos aí, que vive em situação de rua, 4 galinhas vivas. E aí perguntou para ele, olha, tá faltando 11 galinhas, você só tem 4. Aonde estão as outras galinhas? Ele contou que havia vendido para outra pessoa, para um homem de 46 anos, por R$20. É bem suspeito, né, Luciana? Ele vender aí 4 galinhas por R$20, tá muito barato, abaixo do preço, não vai dizer que ele não sabia. E aí, quando a polícia foi no local, essas galinhas já estavam mortas, preparadas, pronta para o molho, para o preparo, Luciana. E aí a polícia então levou esse homem de 47 anos para a prisão, para a delegacia, pelo crime de furto. Ele não soube contar, não soube explicar, não quis, não sabe ainda, né, aonde estariam o restante das galinhas, porque a polícia só conseguiu localizar 8, então faltam aí, né, 3 galinhas. E o homem de 46 anos foi preso por receptação. Já era de desconfiar. Galinha tão barata assim, não dá para fazer nenhuma canja, né? A canja ficou cara para esse homem aí de 47 anos e para esse homem de 46, hein, Luciana? Muito obrigada, Rafa, pelas informações. Quando a gente acha que já mostrou de tudo no Cidade Alerta, veio o ladrão de galinha para aparecer aqui e atazanar as ideias da gente. Olha só, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para combater um princípio de incêndio depois que o homem ateou fogo em um colchão. Eu vou chamar a Gabriela para me contar essa história melhor, porque segundo o que ele disse num primeiro momento para os militares, tudo fazia parte de uma tradição, Gabi. Exatamente. Travou? Diferente, né? Eu conto para vocês essa história. O negócio foi o seguinte, o Corpo de Bombeiros foi acionado aí
para esse atendimento em Uberaba. E aí, quando chegou no local, encontrou a situação já parcialmente controlada, porque o fogo não tinha se propagado tanto. Eles tiveram um trabalhinho ali para fazer a contenção. E voltou, Gabi? Então deixa a Gabi contar pra gente. Gabi, nós estamos mostrando aí as imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros do momento de combate a essas chamas que aparentemente estavam concentradas em apenas uma parte do imóvel, né? O que esse homem disse para a equipe do Corpo de Bombeiros? Olha só, Luciana, os militares do Corpo de Bombeiros também ficaram aí, né, surpresos com toda essa situação. Foi aí necessário, inclusive, 2 equipes para ir até esse local onde teria um incêndio em residência, aqui, inclusive, na rua João 23, em Uberaba. Os militares chegaram no local, viram aí, perceberam que esse fogo teria iniciado em um colchão e que o morador teria sido a pessoa que colocou o fogo nesse colchão. Só que aí, no momento que os militares estavam lá, ele contou para os militares que, na verdade, tudo isso se tratava de uma tradição familiar. Que quando algum parente, alguém ali da família morre, eles pegam o colchão onde essa pessoa dormia e queimam. Foi realizada, então, uma frente de combate para poder apagar as chamas. Os militares, então, conseguiram rapidamente apagar todo o incêndio e ninguém ficou ferido, somente aí dano material foi esse colchão. Porém, uma tradição familiar um tanto quanto curiosa, diferente e que acabou sendo um risco grande aí, tanto para os familiares que estavam ali no local, quanto para todas as pessoas que moram na região, né, Luciana? Porque independente de ser uma tradição ou não, é preciso ter muita cautela nesses casos para que não se acabe transformando em uma tragédia. Com certeza, Gabi, muito obrigada pelas informações. Está aí as imagens do Corpo de Bombeiros atuando nesse chamado, uma tradição extremamente perigosa. E em Araguari, a PM prendeu um homem suspeito de tentar matar a ex-esposa. O crime aconteceu no restaurante onde a vítima trabalha e ela conseguiu se esconder. Só por isso, a ação do criminoso não deu certo. Pedro Corsini, inclusive, hoje conversou com a Polícia Militar, que trouxe mais algumas informações pra gente, né, Pedro? De como foi o momento da chegada desse assassino em potencial, vamos colocar dessa forma, até o ambiente onde estava a ex-companheira. Pois é, Luciana, ele tenta reconciliar a relação, uma relação que durou 20 anos, mas a mulher pôs fim a esta relação de casal que eles tinham, eles têm até um filho, inclusive. Ele não aceitando a situação toda, foi tentar reatar. Não é a primeira vez que ele tenta reatar este relacionamento, foi tentar hoje novamente, mas aí ele agiu com muita crueldade, tentou esfaquear a companheira, a ex-companheira de 34 anos. Ele que tem 44, ele chegou num carro, pegou esta faca após uma discussão que ele teve com a companheira, segundo o boletim de ocorrência, e ela conseguiu perceber que ele estava armado, correu, se escondeu em um cômodo de um restaurante que ela trabalha. Ele tentou arrombar a porta ali desse cômodo, mas não conseguiu, fugiu, mas a Polícia Militar conseguiu localizar este homem e efetuar a prisão. Conversei mais cedo com o Tenente Paulo Vieira, da Polícia Militar em Araguari, que traz mais informações sobre este caso na cidade vizinha. Vamos conferir. Um relacionamento de 20 anos, né, que a mulher quis pôr termo à relação. No entanto, o marido não aceita o fim do relacionamento. Ele tentou por várias vezes reatar o relacionamento e ela se negando, né? Aí hoje, lá no trabalho dela, ele armado de faca, correu atrás dela, no momento que ela começou a gritar, pedir socorro, se escondeu no cômodo, fechou a porta. Ele ainda tentou arrombar essa porta, mas sem sucesso. Entrevista com a vítima, né? Disse que hoje, pela parte da manhã, ele pulou o muro da casa dela e tentou reatar a relação. Aí aquela conversa, né? Volta para mim, senão eu faço uma besteira. Aí diz ela que ele conseguiu convencer a levar ela para o trabalho, local de trabalho. Chegando lá, deixou ela lá e saiu, né? Minutos depois, o filho dela ligou para ela, advertindo ela, né, que o pai estava indo lá, retornando para o local de trabalho dela para tentar matar ela. Ela foi atenta, né? Tão logo ele se apossou da faca que estava dentro do veículo, ela correu para esse cômodo lá no fundo do estabelecimento e se trancou. Bom, a polícia agora traz detalhes de como foi a prisão deste homem que deve responder por tentativa de feminicídio em Araguari. Vamos conferir.
Ela relatou as características dele, deu o nome, o veículo que ele estava, e uma viatura conseguiu lograr êxito em abordá-lo já nas proximidades do centro da cidade. Ele tem passagens por algum outro crime? Não, ele não tem passagem, ele é apenas um marido insatisfeito com o fim do relacionamento. O que ele alegou para vocês ou ficou calado? Ele está enciumado, né? Porque, segundo ele, algumas mulheres que trabalham com ela tá levando ela para o mau caminho, indo para festa, conhecendo gente nova. Ele, enciumado, não aceita a situação. Bom, Luciana, se para ele o mau caminho é a mulher poder viver com dignidade e segurança com quem ama, imagino que seria um bom caminho, né, minha amiga? Eu volto com você. Porque, pois, que ela vá pro mau caminho, que ela conheça alguém que preste efetivamente, que não vai tentar matá-la só pelo fato dela estar se divertindo, que ela se livre do homem merda que você é e que ela, de fato, encontre alguém que a ame de verdade. Então, não é só um marido enciumado. Ah, tá, já vou voltar com o Pedro Corsini. Deixa eu só finalizar aqui. Não é só um caso de um marido enciumado. Ele é um assassino em potencial. Ele entrou com uma faca atrás da ex-mulher e foi pra cima dela na intenção de feri-la. Ele é um criminoso. Não dá pra romantizar uma situação dessa, não. Não é um marido enciumado, é um idiota completo. Que tem que ser preso de fato e mantido atrás das grades. Meu medo é ele sair e terminar aí o plano que ele começou hoje. Porque ele já, daqui pra ali agora ele matar ela. E só porque ela entendeu que merece coisa melhor. Provavelmente foi isso. Não é má companhia não, minha filha. Vai viver. Se livra desse traste e vai viver, que você vai achar alguém bom pra você. E se não achar também, a gente não morre por estar sozinha, não. Voltar com o Pedro Corsini? Deixa eu voltar com o Pedro Corsini, que vai trazer mais uma informação de apreensão aí na região. Vai, Pedro. Ó, Luciana, aqui na delegacia de plantão, o trem tá fervendo hoje, diversas ocorrências, e agora há pouco chegou uma de um menor de 15 anos apreendido pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas no bairro Planalto. A polícia fazia um patrulhamento, foi averiguar uma denúncia e encontrou este adolescente com algumas drogas e materiais para dolar, para embalar essa droga e distribuir. É essa informação que consta no boletim de ocorrência que ainda está sendo feito aqui na delegacia de plantão. O menor está aqui, já foi conduzido pela polícia até a delegacia para prestar aí os devidos esclarecimentos, mas fato é, foram apreendidas buchas de maconha, materiais para dolagem e também balança para pesar e fracionar essa droga na região do bairro Planalto. Luciana. Muito obrigada, Pedro. Tá aí mais um resultado de um trabalho da Polícia Militar. O Cidade Alerta Minas fica por aqui. A partir de agora você fica com meu amigo Alexandre Leal do Jornal Paranaíba. Eu e você de casa temos um encontro marcado amanhã. Não esquece. Uma ótima noite para vocês. A gente fica agora com imagens ao vivo de onde? Conta para mim. De Uberaba. Imagens ao vivo da cidade de Uberaba para encerrar o Cidade Alerta Minas de hoje. Te espero amanhã. Olá, boa noite para você. Este ano, Uberlândia já tem 534 casos confirmados de Covid-19 e 17 mortes. Por isso, a Secretaria de Saúde iniciou uma nova frente de vacinação. A campanha começou nesta semana e busca melhorar a cobertura vacinal, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. Nesta edição, você fica sabendo se está dentro deste grupo que precisa se imunizar. A pandemia passou, mas as formas de contaminação continuam as mesmas. E mais no Jornal Paranaíba de hoje. Vários ônibus clandestinos são apreendidos em Uberlândia, na operação do PROCON. As denúncias são de má qualidade na prestação de serviços. Foi sepultado o corpo do secretário de Obras de Uberlândia, Norberto Nunes. Norberto foi uma figura pública muito atuante ao longo de 36 anos, como servidor da prefeitura, atuando como engenheiro civil. De Brasília, saidinha dos presos é um dos 3 assuntos da pauta deliberativa no Senado.
Uberlândia está fazendo a campanha de vacinação contra a Covid-19 para públicos específicos, a exemplo de idosos e pessoas com comorbidade. A vacina é a forma mais eficaz de impedir a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. A Vilma tem 60 anos, está com o cartão de vacina em dia, incluindo a imunização contra a Covid-19. Também pudera, a doença tirou um sobrinho e um primo da família dela. E pessoas ainda mais próximas tiveram a doença, inclusive com internações. Foram 3 pessoas na minha casa com Covid seríssimo. Meu irmão fez tráqueo, foi entubado, né? A minha irmã foi entubada, a minha mãe não foi entubada, mas todos os 3 ficaram muito ruins. Perdi meu sobrinho, perdi um primo também com essa doença. Então, eu acho que assim, a vacina é muito importante. As pessoas ficam falando que não vou tomar porque passa mal. Eu acho que não. O mal que passa é um dia, 2 é coisa que passa rápido. Então, eu prefiro me imunizar, né, para não ter perigo de pegar essa doença, porque eu não quero, eu tenho muito medo, infelizmente. Quem não tem, né? O cenário a respeito da Covid, com 534 casos confirmados da doença e 17 mortes, fez com que Uberlândia abrisse uma nova frente de vacinação. A campanha começou nessa semana e busca melhorar a cobertura vacinal, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. Nós temos um cenário de alerta, porque temos mortes além do número que aconteceu no ano passado, o que justifica a preocupação da Prefeitura Municipal, primeiro por causa do baixo índice de cobertura, somente 24% de cobertura vacinal do Covid-19, e nós temos a necessidade de vacinar a população vulnerável, criar essas 17 mortes. Todas as pessoas tinham mais de 60 anos, com 3 a 5 doses de vacina e com as chamadas comorbidades. Mas eu tinha outras doenças crônicas, mas justifica essa campanha de vacinação para intensificar a proteção desses grupos que nós falamos anteriormente. Em Uberlândia, há um extenso público que pode receber uma dose nessa campanha de vacinação contra a Covid-19. São 110 mil idosos, 30 mil profissionais da saúde, 7 mil gestantes, 2 mil pessoas privadas de liberdade, além de 700 pessoas que estão em instituições de longa permanência. Nós temos hoje 74 salas de vacinas aptas a vacinar essa população. As populações especiais, tipo as pessoas privadas de liberdade, os presídios, terão vacinação em loco, assim como o CESEU. Teremos eventos no CEAI também. E as pessoas que não conseguem andar, que são acamadas, privadas de locomoção, elas farão um cadastro pelo site da Prefeitura para que essa vacinação possa ser agendada. A vacinação acontece nas unidades básicas de saúde, além das UAS, as unidades de atendimento integrado, em toda a cidade de Uberlândia. A vacina é a forma mais eficaz de impedir a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus, além de evitar casos graves com internações e mortes pela Covid. Nós temos já vacinas suficientes para iniciar a campanha, o Estado está fazendo a reposição e nós não teremos problema com vacinação. E como bem disse a Vilma, não tem por que ter medo. Passo a vida toda sendo vacinada e hoje está rejeitando uma vacina que está salvando vidas. Vários ônibus clandestinos de passageiros foram apreendidos nesta terça-feira na BR-050, próximo a Uberlândia. As apreensões foram depois de denúncias de má qualidade da prestação de serviço. A abordagem aconteceu na BR-050 em Uberlândia. No total, segundo o PROCON, 9 ônibus de turismo foram apreendidos. NTT, Receita Federal, agora com apoio ainda da Delegacia do Consumidor, da Polícia Civil, junto com o PROCON, trabalhou com a inteligência, verificou que havia essa movimentação em Uberlândia, que vem acontecendo. Foi uma atuação, uma fiscalização, a fim de apreender essas situações, como realmente acabou acontecendo. O objetivo da operação foi combater o transporte ilegal de passageiros e crimes de contrabando e descaminho. Segundo o PROCON Municipal, a operação foi montada depois de receber informações e principalmente denúncias de consumidores, informando a má qualidade na prestação de serviço. Por isso, as autoridades começaram a monitorar o trajeto dos ônibus. 4 deles, segundo o PROCON, eram transportes clandestinos de passageiros. E as origens são diversas. Os veículos saíram principalmente do estado de São Paulo
e também Brasília, Distrito Federal. Cerca de 300 pessoas foram auxiliadas pelas autoridades. Esse é o papel do PROCON dentro de uma operação como essa, né? Quando você apreende um ônibus irregular em que está colocando em risco a vida deste consumidor, cabe a esta empresa oferecer ao consumidor, ao passageiro, hotel e passagem com segurança em outro ônibus. Até que isso aconteça, tem que oferecer a ele hotel e alimentação. Alguns passageiros já conseguiram embarcar para os destinos. Durante a operação, muita mercadoria foi encontrada nos bagageiros. Agora caberá à Receita Federal fazer essa apuração, né? Uma apuração, essa análise nossa ela é muito ainda incipiente, caberá à Receita Federal analisar, ao que se parece, muito produtos de contrabando, descaminho, essas questões que a gente sabe que vem acontecendo, que acontece no Brasil inteiro, de comercialização de produtos ilegais. Muito eletrônico, né, principalmente? Eletrônico, essas questões que vêm via de regra do Paraguai, a gente sabe que isso acontece e que precisa ser coibido, porque isso afeta não só a segurança do consumidor, como também o comércio local, né? O comércio que paga os seus impostos e que trabalha licitamente. Os veículos apreendidos e toda a mercadoria ilegal foram encaminhados para pátios da Agência Nacional de Transportes Terrestres e também da Receita Federal. As empresas serão autuadas para responderem no processo administrativo e possivelmente multadas. Um homem foi preso por receptação e uso de documento falso na BR-050 em Uberaba. A carreta estava carregada com 5 geradores, sem documento fiscal ou qualquer outro que comprovasse a origem e a propriedade. O motorista também apresentou CNH com sinais de adulteração. Foi presa a mulher que é suspeita de ter matado a ex-cunhada em Patos de Minas. Ela foi flagrada em vídeo atirando em outra mulher no dia 15 deste mês. Mandado de prisão expedido pela Justiça em aberto. Ela disse que a vítima a tinha ameaçado. Uma quadrilha foi presa por uma carga de café em Patrocínio. 8 pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia por suspeita de envolvimento a um roubo a uma carga de café. O veículo estava escondido em meio a um cafezal. 8 suspeitos foram presos pelo roubo da carga. No próximo bloco de Brasília, Senado põe em pauta o projeto de lei que restringe o benefício da saidinha para presos condenados. Agora você vê imagens ao vivo da Rua Major Gotti, em Patos de Minas. Neste momento, cai uma chuva fina na cidade. São 7h32. Fica aí, intervalo é rápido. A gente volta já. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Paranaíba é o que a gente... Paranaíba é o que a gente... que de fato interessa as pessoas. Durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. Acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Essa audiência, seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar,
nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. Na nossa região. E suas implicações econômicas de forma dinâmica e relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui. Minas Gerais fechou o ano passado com a menor taxa anual de desocupação da história, 5,8%. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado pelo IBGE. O estudo mostra ainda que a média nacional fechou o ano passado em 7,8%. Ao todo, o estado respondeu por 10,7% da ocupação nacional em 2023, com a segunda maior participação entre os 6 estados responsáveis por abrigar 60% de todos os trabalhadores em atividade no país. Minas também registrou o segundo maior contingente entre as unidades federativas de trabalhadores com carteira, de acordo com o estudo do IBGE. Segundo o governo, o impulsionamento dado pela política de atração de investimentos privados para Minas está entre os fatores que contribuíram para o resultado. O projeto de lei que restringe o benefício da saidinha para presos condenados é um dos 3 itens da pauta deliberativa do plenário do Senado hoje. Vamos direto a Brasília com Pedro Canguçu. Pedro, boa noite. Os parlamentares chegaram a um consenso? Ainda não, viu, Leal? Muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Nesse momento, inclusive, os senadores estão aqui no plenário do Senado discutindo esse projeto, então, que limita as saídas temporárias desses presos, né? Esse projeto, essa sessão começou mais cedo, né? Outros temas passaram à frente. Agora, então, está sendo discutido esse projeto e existe, sim, a expectativa que ele seja votado hoje, até porque é um dos itens da pauta. E esse projeto tramita aqui no Congresso Nacional há uma década. Já passou ali pela Câmara dos Deputados, agora está aqui sendo discutido no Senado e ganhou força após a morte, então, de um policial militar de Minas Gerais, que foi o sargento Roger Dias, que foi morto, então, por um presidiário que estava com benefício do saidão, benefício esse que contempla os presos que já foram condenados, que já cumpriram aí 1/4 da pena. Como houve alteração no texto, se for aprovado aqui no Senado, ele volta, então, para a Câmara dos Deputados, para uma outra análise dos deputados e aí, então, ele segue para a sanção presidencial. No texto, então, que fica para a votação de hoje, fica mantido o benefício para presos inscritos em cursos profissionalizantes ou nos ensinos médio e superior. O Ministério Público Federal se manifestou, então, sobre essa decisão e disse o seguinte, viu, que é flagrantemente inconstitucional esse benefício, essa extinção do benefício do saidão e também que é importante para garantir a ressocialização dos encarcerados. Então, essa foi a posição do Ministério Público, é contra, então, esse limite desse benefício e disse que é favorável porque justamente está na legislação. A gente, claro, Leal, continua acompanhando aqui essa discussão entre os senadores e depois, ao longo da nossa programação, a gente traz o resultado dessa votação. Leal. Ok, Pedro, muito obrigado, uma boa noite para você. As APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, estão realizando oficinas de culinária em 6 cidades de Minas Gerais, incluindo Uberlândia. Os trabalhos começam na cantina da APAE.
Aqui estão reunidos professores, parceiros e assistidos pela associação. Eles se reuniram para participar da oficina culinária que ensina aos participantes desde a recepção até o preparo das refeições. Eu acho que o benefício é maior para nós, porque quando você faz o bem, quando você procura compensar de certa forma aquelas coisas que você tem, talvez o próximo não tem, aquilo te completa cada vez mais. A gente está sempre presente, não só está trazendo um pouco daquilo que a sociedade nos deu, devolvendo aquele lucro que nós tivemos à parte em ações sociais dessa forma e, de certa forma, também contribuindo até para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento pessoal. O mais importante é a integração, é o senso de pertencimento que eles têm conosco, para nos receber na alegria, para ter confiança na gente. A gente trabalha, então, esses valores de confiança, de relacionamento, de relação interpessoal, da garantia dos professores que estão aqui todos os dias com ele, né, de fazer isso da melhor maneira possível. Então isso para a gente é o mais importante. A comida é uma celebração. Atividades como essa são realizadas em pelo menos 6 cidades do estado de Minas Gerais. Aqui na PAI da cidade de Uberlândia participam da ação culinária da oficina de cozinha pelo menos 30 adolescentes e também adultos. Os participantes recebem os materiais usados durante a oficina de gastronomia. Com eles, preparam as receitas e aprendem a trabalhar em equipe. Quando acaba, eles ficam assim lembrando por vários momentos, né? O que aconteceu? Foi bom, né? Podia vir de novo. Então, assim, essa é a essência, né? Dessa motivação mesmo, vir pessoas diferentes, da inclusão, de participar pessoas de qualquer lugar, né, com a gente. Para os usuários da PAI, como Roberto, a experiência foi satisfatória. Achei boa. Eu aprendi a fazer sanduíche. É muito boa. No próximo bloco, o corpo do secretário de Obras, Norberto Nunes, foi sepultado à tarde no cemitério São Pedro, em Uberlândia. Agora você vê imagens ao vivo da Avenida Rondon Pacheco, entre os bairros Saraiva e Lídice. São 7h42. Nós voltamos já. Jornal Paranaíba. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Paranaíba é o que a gente... que de fato interessa as pessoas. Durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. Acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba. Do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8h da manhã. É hora de despertar.
Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. Na nossa região. E suas implicações econômicas. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Pode chover a qualquer momento na região nesta quarta-feira. Em Uberlândia, a previsão é de temperaturas mais amenas. As informações com Amanda Souza. Boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite ainda mostra nuvens carregadas sobre boa parte do estado de Minas Gerais por conta do jato de baixos níveis. É uma corrente de ventos que provoca essas nuvens carregadas de chuva e mantém o tempo bastante instável. Aliás, a maior parte do dia fica com a presença da nebulosidade, mesmo que a chuva aconteça somente em alguns períodos. Durante esta quarta-feira, o tempo vai seguir instável e tem condição de muita chuva em boa parte do estado mineiro. Nessas áreas em amarelo do mapa, por exemplo, são esperados volumes acima dos 70, dos 80 milímetros, mas algo que deve ficar bastante concentrado somente nessas áreas aqui, desde o norte até o leste de Minas. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o cenário é bem diferente. Nesta quarta-feira, muitas cidades podem nem registrar chuva, mas fica aquela variação de nebulosidade por conta do jato de baixos níveis. Mas tem alguns alertas também para a região, nessas áreas em azul mais escuro, em verde do mapa, volumes que podem variar entre 20 até 45 milímetros, não se descartando o risco até para eventuais transtornos relacionados a alagamentos, também deslizamentos de terra. A atenção redobrada, então, principalmente nessas cidades um pouquinho mais no leste do Triângulo Mineiro. De modo geral, a gente ainda fala de temperaturas elevadas, garantindo aquela sensação de tempo abafado, mínima prevista de 22 graus em Campina Verde logo cedo. E no período da tarde esquenta, mesmo com condição de chuva. Máxima prevista de 28 graus em Uberaba. Tem calor também em outras cidades, mesmo com potencial de chuva nesta quarta-feira. Máxima de 26 graus em Arapuá, 27 em Douradoquara, 26 graus em Paracatu e em União de Minas pode fazer até 30 graus com pancadas um pouquinho mais rápidas. Em Uberlândia, tempo instável, tem condição para pancadas de chuva, máxima de 27 graus nesta quarta-feira, 28 na quinta, 28 também na sexta-feira e no sábado aumenta o calor, máxima de 30 graus, apenas com pancadas isoladas. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. A Câmara Municipal de Uberlândia interrompeu as discussões em plenário de hoje, em homenagem ao ex-vereador Norberto Nunes, que morreu durante a madrugada. Os vereadores que usaram a tribuna prestaram solidariedade à família e amigos do ex-colega. Em seguida, a sessão foi encerrada. Norberto, atualmente, era o secretário municipal de obras de Uberlândia. Ele morreu após ter sofrido um infarto. O corpo do secretário de Obras da Prefeitura de Uberlândia foi sepultado no fim da tarde no cemitério São Pedro. Norberto Carlos Nunes de Paula morreu vítima de um infarto 2 semanas após completar 69 anos de idade, no último dia 6. Centenas de pessoas acompanharam a despedida junto aos familiares e amigos. O prefeito Odelmo Leão decretou luto oficial de 3 dias e falou do carinho que tinha pelo amigo, ser humano e servidor público exemplar. Nós perdemos um grande ser humano.
É uma das grandes qualidades do Norberto. Amigo, companheiro, leal, sincero. Por outro lado, um grande homem público. Norberto foi uma figura pública muito atuante ao longo de 36 anos como servidor da Prefeitura de Uberlândia como engenheiro civil. Neste período, ocupou diversos cargos de confiança nos governos municipais. O primeiro deles foi o de chefe de gabinete do prefeito Paulo Ferola, de quem era cunhado. Também dirigiu a Prodaub, que é a empresa de tecnologia do município, e a Futel, responsável pela área de esportes e lazer. Como engenheiro da prefeitura, foi o responsável técnico pela execução de importantes obras da cidade, como a construção do Estádio Municipal Parque do Sabiá e o Centro Administrativo Municipal, que inclui os prédios da prefeitura e da Câmara. Em agosto do ano passado, quando a construção do Centro Administrativo completou 30 anos, Norberto falou ao Jornal Paranaíba sobre a obra que marcou a vida e a carreira profissional dele. Aqui nesse local era a pedreira, né, que era da cidade. E aqui era uma área que era o final do bairro Santa Mônica e o final do bairro Tibério. Com a construção dessa prefeitura, né, a administração fez também a construção dessa Avenida Anselmo, que liga a Avenida Rondon Pacheco com o alto lá do bairro, todo o complexo Parque do Sabiá. A atuação na articulação política do governo Paulo Ferola levou Norberto Nunes para a Câmara Municipal. Ele foi eleito vereador de Uberlândia 4 vezes. Como vereador, o meu colega vereador, por diversos mandatos, como secretário também, nós fomos secretários em conjunto. Realmente Uberlândia perde muito com a morte do Norberto. Para os amigos mais próximos, a perda vai muito além do importante legado público. Até agora a gente não está acreditando. Norberto, a gente saía toda sexta-feira, família muito unida, e ele é uma pessoa que nasceu para servir. O maior legado que a pessoa pode deixar é o bom comportamento. E esse é a marca do Norberto. Uma pessoa de uma vivacidade tremenda, amigo, ótimo pai, marido, sogro. Então é muito lamentável. Naturalmente nós estamos na vida. É natural que isso aconteça, a morte sempre está aí, mas foi muito lamentável e muito prematuro. Familiares disseram que a morte foi uma triste surpresa. Norberto tinha uma vida saudável, regada a atividades físicas e check-ups 2 vezes ao ano. De acordo com o filho, que é médico, Dr. Tiago, Norberto Nunes sentiu-se mal na madrugada de segunda-feira, com enrijecimento na mandíbula e posteriormente dor no peito. Ficou internado neste hospital particular, onde fez um cateterismo que constatou 2 obstruções não muito importantes na artéria coronariana. Ele seria submetido nesta tarde a uma angioplastia para restaurar o fluxo sanguíneo. No entanto, durante a madrugada de hoje, o infarto se repetiu, mas desta vez foi fatal. Colegas de trabalho lamentam a perda do companheiro. É uma falta muito grande que ele realmente vai fazer para nós como amigo e também para os servidores, né, que lidavam com ele todo dia, que recebiam esse impacto de animação, que normalmente ele sempre transmitia de alguma forma para todos. O Uberlândia deve muito ao Norberto, né? Ele entrou muito novo na Futel como engenheiro e dedicou a vida até o último minuto à cidade de Uberlândia como secretário de obras. Casado há 43 anos, Norberto Nunes deixa a esposa, Ana Maria Ferola Nunes, e 3 filhos. Que Deus o receba em sua morada. Conforte a sua família e seus familiares e a todos nós. Até amanhã.